Estamos atravessando uma grande crise, seja no âmbito social, econômico e ambiental. A crise no meio ambiente, aliás, é a que tem o maior potencial de destruir a vida na Terra. Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. O governo editou um decreto para regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil. É um incentivo para reduzir a emissão de gases do chamado efeito estufa, como já ocorre em outros países. Subiu para 71 o número de mortes provocadas pelo temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, aqui na região serrana do Rio. Informação da Defesa Civil, que ainda, claro, está contabilizando as mortes, número que vem crescendo ao longo do dia. Os efeitos da mudança do clima já estão sendo sentidos. São várias as tragédias que deixam isso claro. Nesse emaranhado de problemas, se discute as razões para a crise ambiental, os impactos causados e as possíveis soluções. Impactos esses, aliás, que são mostrados geralmente apenas em números. Mas eles têm cara, casa e lugar. Estamos falando de vidas concretas sendo ameaçadas, principalmente das mulheres e das populações que mais sentem na pele a precarização provocada pelo capitalismo. Segundo a lógica do racismo ambiental, as pessoas negras e os povos e comunidades tradicionais, como os quilombolas e indígenas, são os que mais sentem os efeitos dos megaprojetos que destroem os territórios, contaminam a água e o ar e expulsam as pessoas de suas terras. Nenhuma empresa pode controlar o nosso território. Quem sabe mesmo controlar e dizer nelas são humanos. Então não tem como a gente entregar o nosso território para nenhum empreendimento. A gente não aceita, né? Enquanto isso, empresas investem pesado no marketing de ações que são apresentadas com a promessa de contribuir para a solução da crise ambiental. A Ipiranga e seus clientes sabem como. Desde que lançou o programa Carbono Zero, a Ipiranga investe em iniciativas para neutralizar as emissões de CO2 geradas por ela e também por seus clientes. Eles podem neutralizar suas emissões utilizando os cartões Ipiranga, o quilômetro de vantagens ou adquirindo créditos de combustíveis carbono zero na web. Para tornar a neutralização uma realidade, a Ipiranga compra créditos de carbono por meio de diversos projetos, como o Red+. Fomos à floresta amazônica filmar as reservas que geraram esses créditos. Propagandas com imagens lindas, músicas emocionantes e o compromisso de um futuro muito melhor. Será mesmo? Nesse cenário todo, muita coisa não é falada. Eu sou Beatriz Pasqualino e nesta série de 3 episódios eu vou te contar como a SOF, a sempre viva organização feminista, vem discutindo essa questão. A gente acha que a gente vive um conflito entre capital e trabalho, mas vive um conflito maior ainda, que é o do capital contra a vida, né? Que o processo de acumulação e reprodução do capital ameaça a existência da vida na Terra, da vida humana e não humana em si. Eu vou falar aqui da tal financiarização e mercantilização da natureza. O nome é complicado, mas eu vou te contar um pouco mais sobre o que isso quer dizer e como afeta a nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Natureza em Colapso, Horizontes Feministas, um podcast da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, realização Rádio Tertúlia. Quando você ouve falar em economia verde, que imagem vem na sua cabeça? Florestas preservadas, um horizonte bonito, uma paisagem em harmonia, pessoas sorrindo. Acertei? Ou pelo menos cheguei perto? Pois bem, nem tudo que reluz é ouro. A Natália Lobo explica isso melhor. Ela é integrante da SOF e uma das pessoas que vem debatendo a atuação das grandes corporações na chamada economia verde. O conceito economia verde para algumas pessoas pode parecer uma coisa boa, mas a gente usa no sentido de dizer que são dois lados da mesma lógica de expropriação e acumulação
capitalista, né? Então, economia marrom é esse tipo de empreendimento, esse tipo de extração da natureza que geralmente a gente relaciona com a ação das empresas transnacionais, com a mineração, com a exploração de petróleo, com o agronegócio, enfim, com coisas que a gente consegue perceber como coisas que estão destruindo a natureza. E aí a gente coloca que a economia verde também é uma invenção do capitalismo a partir do momento que os movimentos sociais, as organizações começam a construir uma crítica e construir luta contra a economia marrom. Aí, a partir desse momento, o capital inventa isso que a gente chama de economia verde, que são ações, projetos que servem para, na realidade, a gente fala, criar licenças para continuar poluindo. Uma forma de mudar as coisas para que as coisas, no fundo, não mudem, né? O colapso ambiental que a gente vive vai além da crise climática. Por mais que ela seja uma realidade urgente, ela tem sido pautada como o único problema ambiental que a gente enfrenta. Com esse olhar simplista e reducionista, parece fácil resolver o problema com soluções de mercado. Soluções essas que têm mais a ver com compensar os prejuízos e não transformar as formas como se vem explorando a natureza. Tipo uma maquiagem. Você resolve mais ou menos, mas na verdade, se você olhar bem, o problema continua existindo. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Será mesmo que essas propostas de empresas como a Vale são de fato uma solução para essa crise ambiental e não só relacionada ao clima? Quem explica melhor isso é a Natália Lobo. No lado da economia verde, a gente está falando das empresas transnacionais, e então a Vale, as empresas, né, do petróleo, as empresas do complexo da alimentação, né, a Nestlé, as empresas do agronegócio, o poder corporativo, acho que da economia marrom está muito vinculado a essas empresas transnacionais. Do lado da economia verde também está muito relacionado às transnacionais, tanto porque são as mesmas empresas que estão fazendo os projetos de compensação delas, né? Então, se a gente for procurar aí na internet, acho que todas essas que eu citei, você vai achar um plano de responsabilidade ambiental, algum projeto de compensação que essas empresas financiam. E também tem as grandes empresas que dizem como organizações não governamentais, mas a gente fala que elas têm uma lógica empresarial, que também atuam completamente nesse mercado, né? TNC, que é uma das maiores, que é a The Nature Conservancy, e outras ONGs grandes, assim, ambientalistas, que atuam muito sendo intermediárias desse mercado da economia verde, né? Então, geralmente são essas organizações que elas mesmas, ou através de organizações menores nos territórios, chegam aos territórios, chegam às comunidades e implementam esses projetos. O poder corporativo está presente dos dois lados, e acho que desse lado da economia verde, uma coisa que a gente tem que se atentar também ao quanto também existe esse ambientalismo de mercado, né, que age nesses casos e que, no senso comum, é muito reconhecido como organizações que lutam pelo meio ambiente. E algumas delas, de fato, têm ações de diversos tipos, né, não atuam só com a economia verde, mas, no geral, são elas que legitimam a economia verde nos territórios. Então, aí tem projetos de reflorestamento, projetos de conservação de florestas. E aí o que a crítica dos movimentos sociais fala é que isso não existe, né? Que a lógica da compensação não é verdadeira nem do ponto de vista ecológico. Então, os problemas ambientais que estão sendo causados pela destruição da natureza não estão sendo mitigados porque está tendo algum projeto de cuidado com a natureza em outro lugar. Para entender melhor como toda essa lógica se dá na prática, a gente conversou com a Nilce Pontes, quilombola, agricultora agroecológica e educadora popular. E para ter uma justiça social e ecológica, você tem que garantir direitos. Só que o capitalismo, ele retira direitos. É o direito previdenciário, é o direito econômico, social, a segurança, né? A Nilce, que faz parte da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC, mora no município de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, no quilombo Ribeirão Grande, Terra Seca. Essa é uma região no sul do estado de São Paulo e onde estão algumas comunidades quilombolas. Ela conta como é que os projetos dessa tal economia verde têm afetado as comunidades.
Na região dela, eles foram colocados em prática numa parceria entre governo do estado e entidades internacionais. Falar da economia verde para nós, enquanto quilombos, é um desafio, né? Porque o nosso modo de vida, o nosso processo organizativo se dá da produção e da renda que se extrai da mata, né? Só que há alguns anos, né, quando foi instituído o parque que sobrepôs as comunidades quilombolas lá de Barra do Turvo, as comunidades tradicionais, a gente vem tendo enfrentamento aí com a gestão, né, pública nos processos de produção de alimentos, no processo de licenciamento e na construção de políticas públicas e programas sociais, né, que venha desenvolver economicamente essas comunidades. Isso, quando eu falo Barra do Turvo, a gente está falando do Vale do Ribeira como um todo, né? As comunidades tradicionais, tanto quilombolas, caiçaras, caboclos, ribeirinhos e indígenas, estão sobrepostos, na maioria das vezes, por parque ou por unidade de conservação ou por uma reserva de conservação ambiental, reserva extrativista, reserva ecológica. E por isso o Estado tem vindo com umas políticas públicas de compensação ambiental, né? Onde as comunidades fazem um trabalho de recuperação, de regeneração da Mata Atlântica, né? Repovoando o território como um todo. E ao mesmo tempo se restringe, né, o modo de vida das famílias que ali estão. E isso tem acontecido muito. Exemplo disso, nós tivemos um programa lá que é do TNC, né? A ideia era refazer a recuperação de algumas áreas degradadas, onde as comunidades faziam todo o trabalho pesado e recebiam como uma diária no valor de R$50 para fazer todo o trabalho. Isso envolvia construção de cerca, né? Envolvia plantação das mudas, que não era muda de conhecimento nosso, né? Era mudas exóticas que estavam sendo implantadas nos nossos territórios, do qual a comunidade nenhuma aceitou fazer parte disso. Porque para a gente é importante trabalhar com o que a gente conhece, né? E também com o que sempre esteve no território. A introdução de espécies exóticas no território, para nós, a gente vê como uma ameaça, porque está ameaçando a sociobiodiversidade ali daqueles espaços. Isso tem sido o maior desafio nosso. Essas soluções que seguem a lógica de mercado, ou seja, a capitalista, em que o lucro orienta tudo, o raciocínio é o seguinte. Ora, se a questão são as emissões de poluentes que levam ao aquecimento global, a gente cria um mercado de compensações para chegar a emissões líquidas zero. Ou seja, quem polui pode pagar por créditos de carbono para compensar suas emissões. É uma forma simplista de lidar com um problema complexo e que aprofunda as desigualdades sociais e não soluciona a questão principal, a mudança nos modos de produção e consumo. E tem mais. Esses créditos de carbono têm seu lastro, ou seja, uma garantia, em florestas que são responsáveis por absorverem o carbono da atmosfera. Isso a gente aprendeu bem na escola, né? Aí o que acontece? Para controlar essas florestas, é preciso controlar o território. E aí, você expulsa todo mundo que está lá. E para piorar, hoje em dia, até a própria terra é considerada importante para absorver os poluentes, como as florestas. Então, isso tem aumentado a corrida das corporações por esses lugares, que agora são essenciais para que seu modelo de negócios possa continuar funcionando. Um exemplo bem claro disso é ali na terra da Nilce, o Vale do Ribeira. As comunidades tradicionais da região têm sido impactadas por essa lógica de mercado com a mineração. Ali é implementado um projeto do governo do estado que se chama Vale do Futuro. Vale do Ribeira, o Vale do Futuro. Um programa do governo que vai transformar o Vale do Ribeira no novo polo de desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. De novo, a propaganda é boa. Já a realidade de quem mora ali, a Nilce conta melhor. A maior ação de desterritorialização de uma comunidade é quando você introduz uma política pública que é construída em contramão do modo de vida da comunidade. Isso é violação de direito e violação de território e de identidade. A gente fez um projeto de lei no município que era de a não entrada de pinos, a não entrada de eucalipto, e a não entrada de espécies exóticas que ameaçassem ali o território. Essa lei simplesmente sumiu. Hoje a gente tem, e também não queríamos mineradoras. Só que agora, com o Vale do Futuro, a gente tem 2 mineradoras funcionando dia e noite dentro do município. E tem 28 estudos para mineração. E aí, como assim? E o pior é que esses estudos são justamente nas áreas que estão sobrepondo as comunidades.
Aí não vai na área do fazendeiro, né? Não vai na área lá no município, vai justamente ali nos territórios conservados. Nós somos o problema do meio ambiente, que nós, quando vamos fazer a nossa roça tradicional, né? Aí a gente é criminalizado por fazer o uso do sistema, né? Que a gente tem o uso do fogo controlado, né? Dentro, porque isso não é... Quando a gente faz uma roça de coivara, não é só a roça em si, não é só fazer, roçar e queimar. Tem toda uma questão ligada sobre a nossa identidade, sobre a nossa religiosidade. A prática da coivara não é só fazer a produção do alimento. Então, em compensação, as grandes fazendas podem botar fogo a torto direito porque está limpando o pasto. Aí a gente vê assim, é contraditório, né? E daí a gente fala que isso, na verdade, nada mais é do que o racismo ambiental, né? Que os povos e comunidades tradicionais, dentro das suas práticas, nós somos o retrocesso do desenvolvimento econômico brasileiro. As comunidades... A gente não trabalha como deveria, porque a gente tem muita terra no discurso dele, e produz muito pouco. Só que a gente não tem esse interesse de desenvolver, de produzir em grande escala. A gente quer liberdade para poder produzir aquilo que é necessário para aquele momento. A gente não é do acúmulo, né? Uma outra forma de produção, reprodução e consumo. Esse é um elemento chave para se pensar de verdade uma saída que não é só de uma crise climática. Pensar soluções reais, colocar em prática e incentivar essas iniciativas é urgente. E exemplo disso a gente encontra no próprio Vale do Ribeira. Ali fica a Rama, a rede agroecológica de mulheres agricultoras. Elas fazem o cultivo utilizando saberes e fazeres da agricultura tradicional familiar e quilombola e por meio do trabalho coletivo. Só na pandemia foram mais de 7 toneladas de alimentos produzidos pela Rama e que foram direcionados a doações em campanhas de solidariedade. No Vale do Ribeira, as mulheres se uniu. Com o trabalho da agroecologia, as portas se abriu. A saúde melhorou e o clima agradou. Em 2015, a SOF apareceu. Foi aí que descobrimos o São Paulo, o Brasil, povo meu, campo e cidade. Esse trecho do poema Rama é de autoria de Jane Aparecida de Souza Santos, do Quilombo Terra Seca. A Jane é uma das mulheres que integra essa rede de 9 grupos de agricultura familiar e quilombola de Barra do Turvo. Para mim, a agroecologia, né, que é não pensar só no hoje, né, pensar no futuro. Porque a maioria das pessoas, eles querem tudo hoje, né, tudo agora. E a agroecologia, a gente tem que pensar no hoje, né, de nós tirar o nosso alimento, nosso sustento, né, e também pensar no futuro, porque conforme o jeito que nós trabalhar com a natureza, a gente destrói, né, deixa um futuro desastrado para frente. Então, eu me sinto assim com a agroecologia, é isso. E aí o respeito também, né, o respeito com a natureza, que até os bichinhos parece que entendem a gente, até o que é praga para a gente não é praga. A Jane ainda fala sobre como é o dia a dia do seu grupo e como elas lidam com o sistema de produção, vida, comercialização e consumo. A gente colocou o nome do grupo no grupo das perobas. E é um grupo onde a gente sempre está se reunindo para mutirão. Daí a gente começou a comercializar com o grupo de consumo em São Paulo, através da SOF, né, ajudando nós. Trabalho, né, seja na roça, seja em qualquer sistema que a gente faz junto, é tudo pensando um no outro, né? A natureza, ela não trabalha sozinha, né? Quem tem uma precisa da outra. E assim nós também, né? O ser humano também tem que trabalhar junto com o outro, né? A planta sozinha, ela é mais fácil dela ser, né, prejudicada, né? E quando tem várias, ela sai melhor. Nossa reportagem entrou em contato com a Ipiranga e a Vale, mas não obteve retorno até a gravação deste episódio. Sobre as críticas ao Vale do Futuro, a Secretaria de Desenvolvimento Regional afirmou que o governo do estado de São Paulo propôs parcerias com as 22 prefeituras locais, comunidades quilombolas e sociedade civil para executar ações de desenvolvimento sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população, levando em conta as peculiaridades da região e sem desrespeitar a sustentabilidade, a biodiversidade e a sua preservação.
Segundo o órgão, as ações beneficiaram 366 mil habitantes do Vale do Ribeira. Estamos chegando ao fim deste primeiro episódio da série. No segundo episódio da temporada, eu te conto mais sobre a agroecologia do Vale do Ribeira, as polêmicas do mercado de carbono e, claro, como a luta das mulheres tem sido resistência e potência nesse cenário. Os Estados Unidos não tem floresta, aí ele vai compensar aqui no Brasil. A França não tem floresta, tem algumas árvores muito bonitas lá, mas é só isso. Aí nós somos obrigados a fazer a compensação dos lixos, dos resíduos deles. Neste episódio de estreia, você ouviu áudios da Ipiranga, da Vale, do Governo do Estado de São Paulo, da TV Cultura, Rádio Band News e Rede Globo. Até mais! Natureza em Colapso, Horizontes Feministas, um podcast da SOF, Sempre Viva, organização feminista em temporada de 3 episódios. Apoio Fundação Rosa Luxemburgo. Realização Rádio Tertúlia. Produção e roteiro de Ana Rosa Carrara, com contribuição de Helena Zelic, Miriam Nobre e Natália Lobo. Coordenação, edição e apresentação de Beatriz Pasqualino. Sonorização André Paroche.